Hoje é segunda-feira, dia de desfrutarmos da palavra de Deus com o nosso devocional do empreendedor. Com essa vista linda desse parque, com a palavra de Deus viva aqui do meu lado, que eu quero compartilhar com você, empreendedor, empreendedora, que está aí cansada, que está vivendo desafios, que está ansiosa, esperando viver as promessas de Deus, a qual Ele te prometeu. Você sabe que você tem promessas, que o Senhor prometeu muitas coisas para sua casa, para sua empresa. Mas uma coisa que me chamou muita atenção nesse texto de Êxodo 33, Moisés ele tinha uma promessa de uma terra prometida, de uma terra que emanava leite e mel, de uma terra qual os frutos eram fartos, o qual eles iriam viver uma vida de colheita de todo o tempo o qual eles haviam buscando e esperando ansiosos desse deserto. Você bem sabe, eu estou aqui no devocional, na presença de Deus, daqui a pouco vou entrar para o ar-condicionado e já está quente. Você imagina o deserto, como é difícil. E esse povo estava ali, sendo cuidado por Deus o tempo todo, mas esperando, caminhando fortemente numa palavra qual eles tinham. E de repente o Senhor fala que sim, para Moisés, que ele entregaria a esse povo a terra prometida, lá no começo do 33, mas que ele não iria junto, porque o povo era um povo teimoso. E ele não queria exterminar aquele povo, então ele deixaria aquele povo ir. Ele enviaria um anjo junto, mas ele não iria. Olha que Deus tremendo. E Moisés, ele não aceita. Então o povo pode ir, mas eu não vou, Senhor. Sem a tua presença eu não vou. Eu abro mão da promessa. Eu abro mão de viver uma terra que emana leite e mel. Eu abro mão dessa terra tão farta, tão próspera, para ficar com o Senhor aqui no deserto. A sua presença ela é mais importante do que qualquer riqueza, que qualquer terra que possa me esperar pela frente. O tempo que você está aí esperando para que as promessas de Deus se cumpram na sua casa, na sua empresa, na sua vida. O que você tem almejado mais? As contas pagas? As riquezas que estão por vir? A prosperidade financeira? Ou a presença de Deus continua sendo o mais importante na sua vida? Você tem buscado mais por qualidade de vida, por coisas, ou pela presença de Deus? O que tem pesado mais nas suas escolhas e no seu coração? Quando nós vamos para o verso 12, que eu quero compartilhar com você, a gente vê isso na vida de Moisés. Moisés roga a Deus a sua presença. Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir esse povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcançarei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento teu caminho, para que eu conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. E Deus responde: a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Então Moisés diz: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, e de todos os povos da terra? E aqui, por Moisés clamar, o Senhor fala: então eu vou com você. E ele repete: porque se a sua presença não for, eu não vou. Eu não vou conduzir um povo. Olha a importância de um líder. Buscar primeiro pela presença. Buscar primeiro pela sabedoria, pela soberania de Deus. Antes de cargo, antes de posto, antes de situações financeiras. Um líder ele tem que buscar pela presença. Para que esse povo seja liderado da forma correta, nós precisamos ter a presença de Deus.
Porque é a presença que vai nos direcionar, é a presença que vai nos dar sabedoria, é a presença que vai nos dar paz, é a presença que vai nos dar descanso. Se a sua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar, Moisés está falando. Eu sei que é uma terra boa, eu sei que é uma terra que o Senhor prometeu, que mana leite e mel. Eu sei que lá tem tudo o que o meu povo precisa, mas se o Senhor não for junto, não me faça sair daqui. Por quê? Porque eu não tenho capacidade suficiente para governar esse povo sozinho. Eu não tenho competência, sabedoria para lidar com esse povo sem que o Senhor esteja comigo. De nada adianta um líder com muitas formações, com muitas qualificações, com muitas capacitações, se ele não tem a presença, se ele não tem a unção. A gente tem visto rebanhos, povos desgovernados, empresas falidas, quebradas, fadadas ao fracasso, porque estão nas mãos de líderes que não têm presença, de líderes que não têm amor, de líderes que não têm direção, que governam por vontade própria, que governam por si próprio, que se acham autossuficientes para fazer tudo o que tem que fazer, os donos da razão. Precisamos tomar cuidado com o que nós temos buscado, precisamos tomar cuidado da forma que nós temos direcionado a nossa equipe. É importantíssimo treinarmos, qualificarmos, investirmos, ensinarmos da forma correta. Mas precisamos entender que nós, cristãos, precisamos estar regados da presença. A nossa fala, elas tem que ser direcionada. As nossas palavras, elas têm que vir debaixo de uma graça, de uma unção. Precisamos entender que sem a vontade de Deus na nossa vida, estamos fadados ao fracasso. Podemos ter uma bela casa, podemos andar no belo carro, a conta financeira regada. Mas se a presença de Deus não estiver em nossos corações, se a presença de Deus não estiver no nosso dia a dia, vamos ser tomados por doenças da mente. Nossa mente não aguentará toda a pressão que a sociedade vai impor, toda a pressão do dia a dia. Adoeceremos e por isso nós temos visto tantos líderes se suicidarem todos os dias, darem fim às suas próprias vidas, porque não aguentam uma pressão. Porque estavam buscando o tempo todo por recursos solucionar os problemas do dia a dia, com recursos físicos, financeiros. Esqueceram de buscar pela presença, porque é a presença que nos dá saúde, que nos dá esperança para atravessar o deserto. Se não estivermos firmados na presença de Deus, nós não vamos conseguir ultrapassar o deserto e pisar na terra prometida. E quando estivermos para pisar na terra prometida sem a presença, é melhor ficar no deserto do que partir para um lugar onde o Senhor não esteja. Porque o deserto com a presença é um lugar de paz e de refrigério. E a terra prometida, sem a presença, é um lugar de terror. É um lugar de falta de paz, de falta de consciência. Então, se você está no deserto, pode ser a situação financeira que você está vivendo, eu não sei o problema que você está enfrentando na sua casa. Mas se você tiver a presença de Deus, você vai ter com você a paz que excede todo entendimento. Você vai conseguir ter paz em meio a essa situação e continuar confiando, sabendo e esperando o Senhor ir com você para o próximo passo. Não dê o próximo passo se você não tiver certeza que o Senhor está com você. Porque ainda que esse lugar seja um lugar que ele aparentemente é um lugar próspero, é um lugar farto, é um lugar que financeiramente você não vai ter problema, é um lugar onde os olhos almejam como um lugar bom. Se ali o Senhor não estiver, esse lugar não terá paz. E ele vai ser pior do que qualquer deserto. Então preserve a presença. Mantenha seu coração firmado na palavra de Deus. Mantenha seu coração buscando a presença de Deus. Que a coisa mais importante na sua casa, na sua empresa, seja priorizar a presença. Você vai passar pelo deserto na presença. Vai sair dele na presença. E aí você vai usufruir da prosperidade de Deus com a presença. E aí você vai viver o sabor do que é oferecido pelo Senhor.
Senão você vai ter o Senhor no deserto e vai sair do deserto sem a presença de Deus. E vai continuar num deserto espiritual, sem usufruir do melhor de Deus nessa terra. Porque o melhor de Deus nessa terra só se vive na presença. O resto é tudo aparência. O resto é tudo marketing de ostentação. Então busque e preze pela presença. Busque pelo ministério precioso que o Senhor te deu. A sua casa e a sua empresa é o seu maior ministério. E é ali que a presença tem que ser feita. Deus abençoe. Poderosa semana para você. Que esse devocional possa te ajudar. Medite na palavra, medite no capítulo 33 todo, você vai entender tudo que Deus fez e falou com Moisés aqui. Eu tenho certeza que vai falar com você aí, na sua casa. Amém?